Bitcoin não para de cair. Esse vídeo eu vou falar sobre análise por Elliott, até onde que pode chegar essa queda e principalmente quando que ela vai terminar. O que o Bitcoin precisa fazer para a gente definir um contexto de fundo. Então, já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa. Bora lá lembrando qual que é a ideia do Bitcoin. A ideia é que a gente está dentro aqui dessa onda 5, tá? Se a gente for ver por extensão de Fibo, dentro dessa onda 5 aqui, preço tem espaço para corrigir mais, tá? Então, inclusive, se a gente traçar essa extensão, a gente chegou aqui em regiões importantes de onda 3, mas em teoria a gente faria aqui mais um padrão 4 e 5 e os alvos aqui por extensão seria aqui 61.800, 60 mil. Então, eu queria fazer duas colocações, tá? Uma, primeiramente, a região de resistência aqui da onda 4, tá? O que significa que a pressão vendedora deve continuar forte enquanto o preço estiver abaixo dessa região aqui dos 73 mil, tá? Então o preço precisa romper essa região para definir fundo, preferencialmente com volume alto, tá? Coisa que a gente não está vendo, um volume alto no Bitcoin de subida, somente de queda. Então é importante o preço romper essa região, aí a gente pode definir como um potencial fundo relevante no Bitcoin. A segunda coisa é com relação a alvos, né? Por quê? Porque ontem eu comentei que 66 era um alvo importante aqui para o Bitcoin, inclusive com confluências e tal. Mas é importante entender o que esses alvos eles significam, né? A gente tinha alvos aqui 66 e os próximos alvos aqui 60, essa região 63 a 60, né? O que esses alvos significam? Eles não significam que o preço ele obrigatoriamente vai parar naquela região, tá? Ele significa que é um ponto em que o preço tende a fazer um price action, tá? Da mesma forma que aqui, no momento, o preço está numa região importante de Fibo para fazer um price action e quem sabe fazer um pullback de onda 4 até essa região aqui 67 a 73. Então aqui, mesma coisa. Então a gente precisa, a partir de um alvo de FIBO, ver a reação do preço, no caso aqui positiva, para aí sim pensar numa definição de fundo. Então no momento, a reação positiva que a gente precisa ver para o Bitcoin é justamente romper essa região aqui dos 72, 73 mil. Então esse é o ponto que o Bitcoin precisa romper para a gente definir aqui o fundo. Se continuarmos a queda, isso nos dá a principal região de resistência, que é 69.400 até 72, e continuando aqui a extensão, se a gente fizesse movimento, os próximos alvos aqui são 60.800 e depois 60.500. Olhando a análise de sentimento, estamos com divergências no CVD, o que teoricamente é bullish, estamos com liquidações, estamos aqui com bastante ordens sendo posicionadas abaixo, inclusive eu fiz duas operações hoje no Bitcoin, tá? Uma compra aqui em 69 até a VWAP do dia, então por causa dessas vendas aqui a mercado, foi aqui na verdade, e acabei realizando aqui, e outra eu fiz aqui e acabei tomando estoque. Tá? Então a gente segue aqui a queda, tem mais ordens abaixo, o preço provavelmente vai eventualmente tentar fazer um rompimento novamente para cima, mas enquanto a gente não conseguir demonstrar força, tendência clara de baixa, eu particularmente ainda não estou comprado, porém acabei realizando todas as posições vendidas que tinha. Gostaria também de fazer uma comparação aqui com a tendência de alta do Bitcoin. Tá? Então perceba, aqui a gente tinha uma estrutura de alta. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, depois desse topo, já era esperado um topo no Bitcoin. Tá? Não acredito que vai acontecer exatamente no mesmo tempo, mas perceba que aqui, pensando em estruturas, a gente já tinha estrutura suficiente para ter um topo no Bitcoin, aqui nessa região, em maio de 2025. O que precisaria para ter esse topo formado? A gente precisaria de um pivô de baixa, de uma quebra de range. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu somente aqui em outubro. Então a gente manteve aqui topos e fundos ascendentes, mantivemos a estrutura e só conseguimos romper e quebrar a estrutura e realmente reverter a tendência meses depois. Então aqui tinha a estrutura completa, aqui já estávamos procurando por gatilhos de topo, né? E aqui também se a gente fosse ver alvos, a gente já estava também batendo em alvos, tá?
mas só confirmamos o topo aqui em outubro. Da mesma forma que essa estrutura, ela também está muito próxima de ser completa ou até já está completa. O que a gente precisa ver? A gente precisa ver a quebra de estrutura, a gente precisa ver o preço reagindo às regiões de suporte, liquidando e demonstrando força compradora. Tá? O que move o mercado é a força compradora, a gente ainda não está vendo essa força compradora, pelo contrário, estamos vendo um candle aqui bastante forte para baixo. Então não tem como eficientemente, com gerenciamento de risco adequado, você ir comprando aqui e esperar que faça fundo só porque o RSI está na mínima, por exemplo. Tá? Então, pensando num gerenciamento de risco mais adequado, o ideal é justamente ver a reação do preço nas regiões de suporte e a partir dessa reação do preço, você pensar em se posicionar, porque aí você tem um ponto de stop claro. Tá? Pode fazer isso em time frames menores, que nem eu fiz aqui, né? Uma vez deu certo, outra vez também o stop. Pode fazer em time frames maiores. A questão é que em time frames maiores, antes de um pivô, a gente não tem um ponto de stop adequado abaixo. Toda essa região aqui não seria uma região para deixar stop. Não tendo região para deixar stop, a gente precisa ainda mais da reação do preço para conseguir fazer uma posição e deixar o stop de forma adequada. Beleza? Então anotem esses valores, tá? O alvo aqui próximo é uma extensão de fibra 62 a 60.500, região de liquidez aqui perto de 59 e resistência aqui tem que ir atualizando, mas no momento principal região de resistência aqui no Bitcoin é até 67 a 70 mil, tá? O preço continuar caindo, temos que atualizar esse Fibonacci. Beleza? Esse Fibonacci vem desde os 77 mil até o fundo formado. Então, deixem alarme nessas regiões, tracem os Fibonacci para se manterem atentos aos pontos de rompimento e bons trades a todos, gerenciem o risco. Até mais.